É fascinante como até mesmo uma biografia glamourizada pode revelar uma verdade incômoda. O modelo de classe média que a MSP utiliza se esgotou, e eles têm plena consciência disso. Sombrionauta apresenta 3 sinistros fantasmas negros. Opinião 2025. O novo dono da rua, Maurício de Souza. O filme 2025. Antes de continuar, agradeço se puder compartilhar, curtir e se inscrever no canal deste podcast. Quando fui assistir a esse filme, fiquei surpreso, pois ele assume algo que jamais havia sido mostrado ao narrar a trajetória de Maurício de Souza. O fato dele ter sido casado 3 vezes e se divorciado em 2 ocasiões. Olha para os quadrinhos dele e reflita quando isso ocorreu com algum personagem do núcleo principal. Assim, a produção acrescenta, ainda que involuntariamente, novos elementos sobre como se construiu o êxito do artista, mas também oculta certos aspectos. Por exemplo, ao mostrar que Antônio Maurício de Souza, Emílio Orcílio Neto, se separou de Dona Nila, Natália Lage, finalmente se torna evidente de onde o jovem Maurício obteve estrutura para sobreviver em São Paulo durante sua juventude. Contudo, o filme deixa de revelar um ponto importante. Que Antônio Maurício de Souza provavelmente era de ascendência oriental. Mogi das Cruzes abrigava desde o início do século XX uma expressiva comunidade de imigrantes japoneses. A partir de 1908, eles se estabeleceram na região, desenvolvendo inicialmente atividades agrícolas e posteriormente urbanas. Por isso, Mauro Souza acabou interpretando também o próprio pai, até mesmo em traços físicos. Ele é filho da terceira esposa, Alice Takeda, figura essencial para a carreira do marido e para seus contatos posteriores com o mercado de mangás, também de origem oriental. Convém recordar que Maurício, segundo a tradição oriental das Zaibatsus, teve 10 filhos, quase uma forma dinástica de organização de sua empresa. Antônio Maurício de Souza parecia pertencer a uma pequena burguesia intelectualizada, tanto que produzia programas de rádio, além de suas atividades literárias, contatos que se mostraram decisivos para o futuro de Maurício de Souza. Sua mãe, Petonília Araújo de Souza, era poetisa, uma mulher culta e rara para a época. Assim, Maurício de Souza e suas irmãs são descendentes de uma classe média de origem japonesa com amplo acesso às histórias em quadrinhos. Além disso, o longa também omite outros detalhes, como o fato de que Antônio Maurício de Souza era Crítico do governo Vargas, 1930 a 1945, e chegou a ser perseguido pela polícia do regime. Logo, os Souza sempre mantiveram envolvimento político. Esse engajamento prosseguiu com Maurício de Souza, que atuou como líder sindical da Associação dos Desenhistas de São Paulo, ADESP, 1961 até pressionando pela Lei de Nacionalização dos Quadrinhos, promulgada em 23 de setembro de 1963 pelo presidente João Goulart, 1919 e 1976. Então, quando você vê fotos de Maurício de Souza ao lado de diversas personalidades políticas, inclusive o Papa João Paulo II, 1920 e 2005, não se surpreenda. Omitir ou deixar nas entrelinhas é o grande recurso desta cinebiografia, porque todos esses elementos aparecem de forma sutil. Contudo, se o espectador não conhece o histórico empresarial do cartunista, tudo isso parece apenas acidental. Por isso, Maurício de Souza também surge como figura subversiva no filme, porque ele é de fato, considerando o contexto histórico. E finalmente, aparece o dado mais relevante para compreender o êxito do desenhista, vó dita, Elizabeth Savala. Não apenas por ser uma excelente contadora de histórias, mas porque foi ela quem emprestou o dinheiro para que Maurício pudesse produzir os clichês de zinco necessários à impressão de histórias em quadrinhos, os quais ele alugava para diversos jornais da região de Mogi das Cruzes, após cair em desgraça por suas atividades sindicais. Pois é, e você pensando que o presidente Lula, em 1945, era único. Esse é o ponto que muitos ignoram ao tentar empreender. O quanto de capital familiar está disponível para investir em seu próprio projeto. Afinal, aqueles clichês certamente não foram baratos. Essa combinação de capital cultural e intelectual ajuda a explicar o êxito do empresário. Mas há outro fator fundamental. Maurício de Souza sempre compreendeu profundamente o mercado em que desejava atuar e procurou expandi-lo em benefício próprio. Uma das melhores passagens do filme mostra suas visitas constantes às bancas de jornal, observando o que estava sendo publicado e que conquistava o público. Isso esclarece muito mais o uso de sua família e os dramas de infância na construção de suas narrativas do que qualquer crítica posterior. Até porque ele nunca demonstrou grande tolerância com críticas, acadêmicas ou não. Um jornalista que o entrevistou certa vez me contou que o cartunista tem uma verdadeira obsessão por seu passado e pelo controle de sua imagem. Nada mais natural, já que interpretar o papel de imprevisível
adversário que veio do Nether sustenta toda a sua trajetória. E aqui está o ponto central desta cinebiografia. Parece que esse personagem está se esgotando e a classe média, público tradicional da MSP, está mudando e entrando em conflito. O fato de que pela primeira vez Alice é mencionada oficialmente em uma cinebiografia, mas não se cita Vera Lúcia Signorelli, casada com Maurício de 1970 a 1971, a segunda esposa, revela que os demais filhos estão cansados de ser apenas um rodapé na história de Mônica Espada e Souza. 1960. Pós-scriptum. Muita gente deve estar se perguntando: o que Maurício de Souza tem de negro? Bom, o nome dele quer dizer literalmente de pele escura ou mouro. Isso não quer dizer que ele seja parente daquele outro mouro, o Karl Marx. 1818-1883. Pelo menos eu acho que não. Contudo, ele encarna um dos grandes sonhos da população negra no Brasil, o de tornar-se um empresário de sucesso, algo que, como percebemos, ainda não está facilmente acessível. Seria mais simples para esses indivíduos seguirem o caminho de Antônio Carlos Bernardes Gomes, 1941-1994, o Mussum. Entanto, para uma classe de homens negros que tem compreendido cada vez mais que no capitalismo estão em desvantagem, essas produções mostram como o esporte, a revolução e o empreendedorismo estão se tornando horizontes cada vez mais difíceis de alcançar para a população negra. Se essa consciência vai se tornar mais radical, somente podemos especular. O que percebemos de fato é que esse tipo de reconfiguração é um tanto imprevisível em seu decorrer. E embora os resultados sejam os esperados, a mudança que eles provocam pode levar seus participantes a abandonarem suas vitórias, pois elas não se mostram mais relevantes. O preço de sonhar, conseguir para si o que outrora outro desejava. Agradecemos a todos que participam do nosso Apoia-se por meio do apoia-se/orçamento sombrio e do Pix sombrionauta@gmail.com. Graças a vocês, esse programa pode melhorar cada vez mais. Se você apreciou, siga, curta e compartilhe nas suas redes sociais. E se inscreva em nosso canal no YouTube, no Facebook, no Instagram, no Medium, no Substack, no TikTok e no Kawaii. Até mais!